Olá, pessoal. Chegamos para a edição 1 e especial de Eu Vou Comer Seu Bolo, do dia 15 de maio de 2024. Hoje estaria aniversariando Joseph Wiseman, o primeiro Dr. No da franquia 007, de 1962, e que fez antes, em 1952, Viva Zapata, um clássico mexicano do cinema. Também temos aniversariando nesse dia 15 de maio, Chess Palmitieri, que é conhecido pelos filmes de gangster ou policial, e concorreu ao Oscar por Tiros na Broadway em 94, filme de Woody Allen, mas participou também de Desafio no Bronx, filme dirigido por Robert De Niro, em 93, e para mim o melhor filme dele, ele é coadjuvante, mas o filme é espetacular, Os Suspeitos, de 95, com Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benício Del Toro e Chess Palmitieri fazendo ali um dos 5 suspeitos. E no Brasil temos fazendo aniversário Maiana Neiva, conhecida aí por várias novelas e filmes brasileiros, e que agora é engajada também na internet aí. E no futebol? Bom, no futebol a gente tem aniversariante tanto como técnico quanto jogador. Técnico a gente tem o Manuel Lapuente, que foi técnico do México, campeão da Copa das Confederações de 1999, um jogo que eu lembro como se fosse ontem. O Brasil foi amassado pelo México do Blanco. Os irmãos De Boer, tanto Frank quanto Ronald, gêmeos da seleção da Holanda, do Ajax e do Barcelona, também fazem aniversário hoje. O Edu Gaspar, que jogou no Corinthians, né, e fez também história no Arsenal, também faz aniversário hoje. E o Renato, que jogou no Santos, que foi campeão em 2002, foi múltiplo campeão pelo Santos, jogou pelo Sevilha, também foi campeão, também conhecido como Renatinho. E o André Dias, que foi zagueiro do São Paulo, também que foi campeão também pelo São Paulo, também faz aniversário na data de hoje. Esses são os mais conhecidos aqui, considerando o... Vamos lá. Hoje faz aniversário Raí. E o Raí, é verdade. Raí, irmão do Dr. Sócrates. Não gostaria de lembrar verdade. muito, mas no final de carreira, rapaz do céu, uma das maiores alegrias que eu tive no estádio. Não preciso nem falar o time Verdade. que eu torço, Eu ia né? falar Mas do Evra, eu já ia pular pro... não, pô, Raí eu tive uma decepção grande com ele em 98, mas Uma grande alegria em 99. em 99 eu fui à forra e não podemos esquecer que ele começou como titular na Copa de 94. No jogo Verdade. Brasil e Rússia, ele era o camisa 10 de 94. Ele não chegou a ser o capitão também, antes da escolha do Dunga? Eu Agora acho me que deu essa sim. dúvida. Eu acho que Se não me engano, sim. ele perdeu a titularidade no meio-campo e também a faixa, se eu não me engano. Porque aí o Ele Mazinho que assumiu a titularidade depois. Isso. E daí e ano antes, em 93, não,
No começo de 94, ele arrumou um amistoso para o Brasil no Parque dos Príncipes, um pouquinho antes do Senna falecer. O Senna deu o pontapé inicial nesse jogo. Verdade, é verdade. Tem essa imagem, inclusive, fácil no YouTube. É verdade. Não, eu tenho essa imagem como se estivesse na cabeça agora. Não, eu já era mais... De Passando esse vídeo. 93, o que diz respeito à seleção, eu só lembro mesmo daquele jogo incrível do Romário contra o Uruguai. Aquele dia não sai da minha mente. Temos também fazendo aniversário Geninho, o famoso pega, pega, pega. Do Roger Guerreiro. Mas Quer dizer que na época era só Roger. Fez carreira grande no Santos, junto com o Renatinho. Renatinho, você lembrou aí, o pessoal falava que jogava de terno, né? Uhum. Mas... jogava muito bem. Aquele meio campo do Santos com ele, com o próprio Elano também, jogaram demais. Conseguiam fazer o trabalho limpo que o Paulo Almeida acabava fazendo o trabalho sujo no bom sentido para poder carregar o piano para eles e aquele time do Santos deu liga, né, no fim das contas. Acabaram com o meu aniversário de 2002. Era meu presente de aniversário e assistir a final do Brasileiro. Para não deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né, sem trocadilhos. Aí, tá vendo? Mas 2002 foi para o Santos, o que a Portuguesa não aproveitou em 96. É, isso aí. E, bom, e temos franceses ilustres fazendo aniversário hoje. Exato. O Evra, que jogou na seleção francesa e também no Manchester United. Dembélé? Teve uma carreira vitoriosa nos dois. E principalmente no United, que ele ganhou a Liga dos Campeões. Nem me fala, saudade Alex Ferguson. Depois fala que técnico não ganha jogo. Ganha depois que acabou a era Ferguson, acabou o Manchester. Exatamente. Mas aí acabou entrando em outros fatores, né? Que fogem do campo, mas de fato, eles não tiveram técnico à altura. E principalmente, por mais que eles tenham contratado, né, jogadores de peso, até repatriado o Cristiano Ronaldo, os times depois não deram liga. Mesmo eles vêm sendo campeões com o Mourinho, eles acabaram não tendo uma sequência legal. Pois é, e temos aniversariando hoje no futebol feminino, Cristiane. Poderia estar lá no quadro Craques Injustiçados. Perdeu 2 Copas do Mundo por causa de briguinha com a Pia Salzgate, que é superestimada aí. Para mim, superestimada. Vadão fez trabalho melhor do que... Vadão fez trabalho melhor do que Pia. Sim. René Simões fez trabalho melhor. Ele foi um cara que deu um verdadeiro salto, né, para o patamar que tinha a seleção feminina para o que se tornou depois como potência. O que está faltando, a meu ver, para fechar com chave de ouro essa geração é justamente um título. Sim. Não, a Cristiana veio no estádio, é fora do comum. Imagina ver a Marta no estádio, que eu não vi. Pois é. Nessa eu tô torcendo muito pro Brasil sediar a Copa do Mundo. Bom, vamos ver, né? E, para fechar, temos o Dembélé. Dembélé. Rapaz. Gol de contestado título no Barcelona. Exato, mas... Ele entrou numa lista aí bem ingrata que soltaram há pouco tempo em relação a contratações que ajudaram o Barcelona a se afundar financeiramente. Bem polêmica essa lista. Porque é aquela famosa renovação por gratidão, por serviços prestados. Aí, no fim das contas, você acaba tendo jogadores que não estão produzindo tanto, mas que você vê em outras equipes que são vencedoras
jogadores fazendo muito mais, ganhando menos. Rapaz, no cinema a gente tem isso, tem uns caras que você fala assim, não é possível que esse cara não ganhou um Oscar. E o cara carrega o piano. Literalmente. E diretores também que conseguem literalmente tirar o coelho da cartola com orçamentos baixos, conseguem Sim, sim, encaixar muito bem roteiros muito bons para a realidade nas telas. sim. Amanhã no ao vivo teremos um exemplo aí nessa leva de Planeta dos Macacos. Matt Reeves, quando fez o segundo e o terceiro Planeta do Macaco dessa leva, ele começou com um filme de baixo orçamento que estourou em bilheteria chamado Cloverfield. Rapaz, Cloverfield é um filme de terror que ninguém dava nada e o cara conseguiu tirar um coelho da cartola e depois, 12 anos depois, ele estava com o Batman na mão. É Para isso. você ver como o mundo dá voltas. É E isso. geralmente, né, quando a gente pega essas histórias, né, de diretores que pegam filmes que tem baixo orçamento, que não se espera tanto assim, e que logo depois eles conseguem emplacar grandes sucessos do cinema e principalmente, e não só sucesso de bilheteria, mas principalmente histórias que marcam. Né? Não, eu vejo como o bom diretor de cinema o cara que sabe transitar entre vários gêneros. Eu destaco o Denis Villeneuve, canadense, que agora fez Duna 1 e 2, mas antes tinha feito A Chegada. Porém, o cara começou com um filme Incêndios lá no Canadá, falado em francês, e tem um pouco de ficção científica, mas o cara fez um filme de relações humanas ali. É diferente do que um cara pegar sempre a mesma coisa. É o técnico que joga sempre no mesmo esquema tático, né? Exatamente. O cara que você sabe que ele vem pro seu time jogar por uma bola. E ele acaba se tornando previsível, né? E na verdade, e grandes técnicos, por outro lado, eles são aqueles que justamente eles conseguem se adaptar, eles adaptam o estilo de jogo com as peças que eles têm disponíveis, né? Pode Exato. ser tanto um elenco cheio de estrelas, quanto também um elenco cheio de jovens promissores, ou também de jogadores desconhecidos, que aí num momento oportuno e feliz, acaba dando liga e esse time é campeão. Não, e para fechar, um que faz aniversário hoje, era coadjuvante no time dele, mas é o cara com. É o terceiro com maior número de jogos no time de maior torcida do país, que é o Flamengo. Mas o cara. A gente tá falando do Adílio. O Adílio jogou no Flamengo de 75 a 87 e ele pegou toda a leva aí de Zico Júnior, Leandro, Zé Carlos. Rapaz, time. Leandro, Então, Renato Gaúcho, acho que quando foi pro Flamengo, acho que pegou no finalzinho, talvez. Rapaz, mas o cara jogar 12 anos no clube de. É isso. A gente tá vendo aí nessa semana o Cássio indo embora da segunda maior torcida do Brasil.
Imagino quando o Adílio saiu, deve ter sido, tipo, a torcida do Flamengo falando, Jesus, como ver um jogador que só jogou no meu time com a camisa de outro. E tem uma curiosidade, viu? Em relação a essa questão como se diz, da carreira do Adílio, que ela foi bem longa, se a gente levar em conta a idade dele, né? A idade que ele começou a carreira dele, e ele nasceu em 1956, e a carreira dele foi até 1997. Não, É muito, assim, a carreira dele, considerando profissional, foi de 75 a 97. Prova que não era gato, né? Exato. Senão tinha parado antes. No meu time, uma história pessoal para encerrar essa edição especial. Eu lembro quando em 96 chegou um cara no meu time falando que tinha 28 anos. O Nelsinho Batista trouxe. Ele se apresentou e falou assim: eu sou Mirandinha, tenho 27, 26 ou 27 anos. Meu pai, na época, falou: isso não tem 26, 27 anos, deve ter uns 30, 32. Eu falava: não, tem, não sei o quê. 2 anos depois, o cara não corria mais. Falava que ou corria ou pensava. Daí você fala: pô, como correr ou pensar, né? Daí você olha para eu que já dirigi um filme, dá um desespero que é tipo você pôr o ator em cena e o cara falar, putz, esqueci minha fala, ou se eu movimento a mão, ou se eu levanto, eu esqueço a fala. Daí você fala, não, pelo amor de Deus, né? Agora eu vou fazer só uma última pergunta que ela acaba sendo polêmica. Agora falando pelo seu lado torcedor, você tem mais saudade de Mirandinha e Didi ou você prefere Pedro Raul e o Yuri Alberto? Não, Mirandinha e Didi, rapaz, não tem um décimo do marketing de Mirandinha do que Yuri Alberto e Pedro Raul. Nem eram galãs feios, eram feios mesmo. De Mas bonito só os gols, né? mas entregavam, viu? Quando davam para fazer gol bonito também, o Mas gol do Didi entregavam. da, Mirandinha da final de 98 do Paulista, o gol do Didi é um baita de um golaço. Jogou então, na daí a gente Manqueira. volta no Raí, né? É. Se não tivessem aberto uma brecha no regulamento, tipo aquelas brechas do Fantástico, né? Coisas de Se um campeonato jogador, paulista. se um jogador da França chegar para o São Paulo numa final de campeonato paulista, ele pode jogar, é chamado Raí, ele pode jogar. E aí abriram essa brecha aí, eu já estava com o ingresso comprado e não deu acho que 10 minutos de jogo, 1-0 gol do Raí de cabeça. Eu estava atrás do gol, o Ney nem teve chance de... Ele ficou plantado. Não, sem condição. Mas o Didi fez um golaço naquele... Ele empatou o jogo que a gente falou, nossa, agora vai com o Didi. E o gol ele acontece num momento bem inesperado, né? Porque o gol do São Paulo ele infla a torcida do São Paulo, o time do São Paulo também. Só que nossa, o corte que ele dá, se eu não me engano, o zagueiro do São Paulo é o capitão que ele dá o Sim, corte. Não tenho certeza. Que o eu acho capitão que que era da sim. E nesse jogo, o Edilson Capetinha era reserva. que ele tinha acabado de chegar, se eu não me engano, em Não, ele 98. tinha chegado em 97, que o Corinthians quase caiu. 97, é verdade, é verdade. Que ele veio do Benfica, é verdade. Ele veio em 97, o Corinthians quase caiu. Ele passou o Campeonato Paulista com o Luxemburgo na reserva. E daí. Foi no Brasileiro mesmo que ele foi titular de Não, ponta a daí ponta, no praticamente. brasileiro. No Aí ele brasileiro foi. destruiu. Não, aí não É tinha. verdade. Aí foi o melhor time do Corinthians que eu já vi jogar. Tirando. Você tirar ali o goleiro e o lateral direito,
o resto. O goleiro que era o Ney e o lateral direito que era o Índio. De resto, Gamarra, Batata, Silvinho, Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, Edilson e Mirandinha. O Luizão chegou em 99. Isso, e ainda tinha o talismã Diney. Diney, que entrava 15 minutos e resolvia a parada. Depois eu vou te fazer uma outra pergunta que é... Não, mas a pergunta é, Paulinho McLaren não é melhor do que esses todos aí? Não é melhor que Pedro Raul, melhor que Yuri Alberto? Cara, com certeza. Assim, ele não era o primor técnico, mas ele era um matador. Ele fazia gol. O azar dele e da Portuguesa foi que ele foi artilheiro em 95, aí ele saiu, voltou em 97, foi artilheiro de novo, e aí, infelizmente, ele saiu nessa. Porque ele foi, em 95, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, ele jogou o Paulista e o Brasileiro, eu não me recordo agora se foi inteiro, que aí nessa que a gente vai se ajudar bastante, porque as memórias, quando falharem, a gente se lembra. Mas em 97 ele jogou muito. Em 96 ele acabou jogando no Cruzeiro, que foi eliminado pela Portuguesa. Isso é Eu um lembro. engraçado. Mas ele era um cara que fazia gol. É um cara que hoje em dia é escasso no futebol, assim como camisa 10, assim como os laterais também escassos. Eu prometo, eu quero que fazer inclusive um compromisso com você e também com todos os nossos espectadores, que é o seguinte: eu prometo que eu vou evitar as polêmicas, eu vou evitar o meu lado torcedor aflorado. Não, eu também, Tanto que você falou da torcida do Flamengo ser a maior do Brasil, a do Corinthians ser a segunda maior. Eu evito a polêmica em relação ao nosso compromisso. Eu estou indo na estatística, Eu também tenho uma teoria sobre isso. Exatamente. A gente vai procurar justamente evitar essas rotas de conflito. A gente não vai se atentar no quesito futebol, que a gente sabe que envolve muita emoção. A gente vai evitar os asteriscos na contagem de títulos, principalmente. Não, mas daí a gente vai. Eu até estava pensando aqui em centroavantes. Um dos caras que eu. Hoje, o cara é melhor que Pedro Raul, melhor do que Yuri Alberto, e não era valorizado no time dele. Só que eu chegava no estádio, esse cara fazia gol, eu falava, nossa, mas tinha que vir pro meu time. Esse cara era o Guga do Santos. Cara, o famoso matador de gambá, jogava muito. Ele era fazedor de gol. Para mim era uma linha de ataque muito parecida com a do Paulinho McLaren. Era um cara que você jogava a bola no pé dele, era gol. O Evair também da mesma forma. Não é um cara assim, o Evair dos três, o Evair para mim era mais técnico, né? Sabia bater falta. Não, até o Evair ficou fora da Copa de 94. O Evair, ele tava no álbum de figurinhas da Copa de 94. Pois é verdade. Ele foi um dos que não foram. E ele não jogou. Só que aí nessa você tá me obrigando a fazer um comentário polêmico. Vou me segurar. Porque eu tava conversando com um amigo meu em relação a isso esses dias, sobre por que o Evair não foi para a Copa e um outro que foi convocado foi. Mas aí... O Miller eu levaria, e o Miller foi. O Miller foi, beleza. E o Miller, inclusive, aceitou a condição de banco e principalmente entendendo que tanto o Bebeto e Romário ali era o casamento perfeito, né? Então Mas mas é isso aí, eu acho que... eu acho que ali a gente vai ter muito assunto aí e eu acho que os anos 90, tanto no cinema quanto no futebol, cara, era muito discrepante do que é hoje. Concordo. Hoje você tem ideias boas, tudo, mas
nos anos 90, os filmes de ação que você falava, isso é meia boca, só tinha no elenco John Travolta e Nicolas Cage. A outra face. É a outra face. Tinha Val Kilmer em forma no Santo. Também é outro filme. Tinha A Rocha, Nicolas Cage Sean Connery. e Sean Connery. E daí você vê, tipo, todos os times tinham uma dupla, pelo menos de São Paulo tinha uma dupla de ataque. O É verdade. Palmeiras deu sorte, sorte não, tinha dinheiro, né? Então tinha Evair, Evair e Edilson, Luizão, Djalmin, Luizão. Evair Djalmin é um dos Edmundo. caras mais injustiçados em seleção brasileira. Depois Palmeiras teve Alex, que também foi injustiçado, né? Mas Corinthians tinha Marcelinho, que também nunca chegou em seleção. São craques injustiçados por não terem disputado Copa. Mas Isso que você falou é importante. Foram jogadores que até foram convocados algumas vezes, mas é que eles não acabaram disputando Copa do Mundo, né? No caso do Marcelinho, por não, exemplo, o próprio não Alex. era jogador de seleção, né? E outra, a Ou concorrência tinha naquela passado o época era tempo. absurda. Ou Se a tinha gente pega. passado o tempo. Exatamente. Não, se a gente pega dos anos 90 para trás, começo dos anos 2000 para trás, o Brasil principalmente tinha de 3 a 4 jogadores por posição. E é curioso que hoje em dia, posições que o Brasil tinha uma certa carência no passado, hoje a gente tem em abundância. No caso, o goleiro, o Brasil está muito bem servido. Nos anos 90 a gente tinha muitas contestações em relação a goleiros. Tafarel, ele para mim era um goleiro que para a seleção eu não tenho o que falar dele no que diz a respeito de Copa do Mundo, principalmente 94, 98. 90 eu não acompanhei a Copa do Mundo, só fui ver em VT e tudo mais. Não coloco na conta dele a eliminação no Brasil. Mas se a gente pega, por exemplo, sei lá, Copa de 2002, os três, qualquer um dos três que fosse titular, eles iam dar conta no recado. Fácil. Não, Pela fase que eles estavam vivendo e principalmente o quanto eles jogavam pela seleção. Até o Rogério sendo contestado, até com aquele amistoso lá do Barcelona, que muita gente botava na conta dele e tudo mais, e que ele era... Mas mesmo assim, ele tinha tudo para... Eu lembro disso aí. Ele não pôs na conta dele. Ele não pôs Você falhou nada. Isso aí é normal. Mas aí... Eu torcia muito na época que ele jogava, ainda era convocado para a seleção, eu torcia bastante para que ele fizesse um gol. Da mesma forma como acontecia com o Chilaver fazendo gol, né? E eu achava muito louco, né? Que a gente teve a sorte de ver no futebol 3 goleiros fazendo gol. Chilaver, Higuita e ele. Não, o Higuita, eu lembro ele fazendo gol e ele entregou. Eu lembro da Copa de 90. Ele entregou a Copa de 90. Que ele foi sair jogando e Ele perdeu, foi né? sair jogando e perdeu a bola no meio de campo para Camarões e a Colômbia foi embora. Mas ele era amigo dos caras, não pegou nada, né? Daí o Alex Escobar. Alex Escobar não, era... Bom, o zagueiro Escobar... Era o Escobar, Ele fez um gol contra em 94 e pá, perdemos um jogador. Mas é isso. É o Então, Andrés Escobar. Eu falei errado. Andrés Escobar. Misturou Alex Escobar com André Sanches. Com o Andrés Escobar. Mas é isso. Fechado. Amanhã, às 20 horas, estaremos ao vivo. Fechado. Até lá, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.